Casamento e divórcio. Mensagem do dia 20 de fevereiro de 2019. Obrigado, Senhor, que suas misericórdias sejam novas a cada manhã. Curar as feridas em nossos corações de decisões tolas e de se casar fora de sua vontade. Por favor, proteja-nos da nossa carne e espíritos mentirosos. Deus, mantenha-nos puros até que você apresente o que significa ser nosso cônjuge. E é verdadeiramente um casamento que Deus fez. Amém. Bem, meus preciosos, tenho em mente compartilhar esta pequena história com você. É uma mensagem importante para aqueles de vocês que andam por aí se sentindo culpados porque você se casou novamente ou porque teve que deixar seu cônjuge abusivo enquanto ainda estava vivo. Recentemente, meu primeiro marido de 35 anos atrás, aquele com quem tive meus 4 filhos, veio visitar nossos filhos em Taos. Naquela época, ele estava procurando emprego e eu precisava de ajuda com correspondência. Então perguntei se ele queria se juntar a nós. Ele ficou muito feliz e imediatamente começou a trabalhar aqui. Ele é um homem bom em comunicação e correspondência. Ele tem anos de experiência em call centers. Ele é muito educado e muito cavalheiro. Então ele começou a responder a correspondência para nós. Eu estava feliz com o trabalho dele e o tratei como um bom amigo. Meu marido, Ezequiel, também gostava dele e trabalhamos juntos bem. Pela primeira vez, ele passou bastante tempo com seu filho que está aqui em Taos. Tudo parecia estar indo bem, até que um dia eu mencionei: gente, se você trabalha aqui, você tem que estar preparado para entender que temos ataques espirituais contra o nosso equipamento. Às vezes com doenças, às vezes com problemas que saem do inferno do nada. Mas nós somos atacados regularmente. Bem, como se viu, meu texto foi provocativo para ele. E eu não percebi isso. Eu estava apenas dizendo que todos os nossos filhos sabem. Nós temos ataques. E naquele dia, nós tivemos sérios ataques contra a nossa internet. Eu não quis dizer nada com isso. Eu não estava tentando forçar a questão. Eu estava apenas avisando a todos na sala. Bem, isso o afastou. E um dia ou 2 depois, ele me disse: eu parei. A razão por ele ter dito isso era que ninguém o diz no que acreditar. E eu tentei dizer nesse ponto: bem, eu não estava dizendo que você tem que acreditar, necessariamente, que você tem que acreditar, mas sim que isso é o que acontece por aqui. Pelo menos é algo sobre o que falar. Bem, na época, eu tinha feito uma pergunta sobre massas de pessoas se reunindo na América Central, emigrando para os Estados Unidos. Minha fonte, muito confiável, que é consultora ativa em inteligência militar, me disse que havia 50 mil soldados chineses vermelhos em Honduras, indo para a nossa fronteira. Bem, acontece que o presidente Trump, no dia seguinte, saiu contra a China. Anunciou a classe de submarinos de Ohio que tinha 12 tubos que poderiam disparar 20 armas nucleares, implantando rapidamente o suficiente para destruir toda a China em poucos minutos. Depois disso, eu não ouvi mais nada sobre os chineses em Honduras. Apenas que outro grupo de refugiados estava se reunindo em nossa fronteira. E não foram 50 mil. Foi, acredito que umas 5 mil. Minha fonte voltou e disse que a nova informação era de que o grupo que se reunia era em sua maioria refugiados e, claro, terroristas. E que, no entanto, muitos chineses estavam indo para Honduras ou estavam em Honduras. Eu achei muito interessante, porque eu olhei para cima. Existem comunidades chinesas vermelhas em Honduras. Algumas pessoas migram para a aposentadoria. Bem, meu primeiro marido e pai de meus filhos me confrontou, dizendo:
Não há nenhum chinês se reunindo em Honduras. E algumas outras declarações contraditórias sobre o que eu tinha ouvido. E que pessoas como minha fonte estavam por todas as ruas de Phoenix com histórias malucas como essa. Além disso, a esposa que ele acabara de deixar também estava em tudo isso. E era tudo uma notícia falsa. Rumores de propaganda e não tinha substância. E eu parei, porque ninguém me diz no que devo acreditar. Bem, eu não o culpo. Você nunca deve dizer a alguém no que deve acreditar. Você deve apenas oferecer a eles. E se eles quiserem, tudo bem. E se não, tudo bem. Mas eu estava tentando dar-lhe uma mente sobre como as coisas acontecem por aqui e o que nós tomamos como certo. Então fiquei um pouco atônita e disse: nada mudou desde quando você nos deixou. Você ainda não acredita? Nada é diferente. Então vá em frente e vá. E foi assim que me senti. Era como se estes fossem os mesmos problemas que nos separavam desde o começo. E não estou dizendo que meu discernimento foi perfeito. Você sabe, há uma razão pela qual o Senhor esperou 50 anos para me levar ao ministério. Eu tive problemas com discernimento. Eu cometi erros. Eu cometi alguns grandes erros. Mas você não desiste do discernimento porque foi tola e cometeu erros. Você só vai mais fundo. E permite que Deus te aperfeiçoe, o que também é muito humilhante. E você não pode ser ferido por ser mais humilde. Isso é certeza. Então, sabe, eu estive olhando para trás. E aqui Ezequiel e eu estamos casados há quase 30 anos. E eu estou dizendo, uau, sabe, eu ainda poderia estar preso neste casamento se esse não tivesse me deixado. E eu não teria sido capaz de fazer nada pelo Senhor. Eu estaria vivendo em um ambiente muito hostil. Você vê, eu cometi um grande erro quando me casei com ele. Eu tive um aviso de que estava errada, mas ignorei, porque era embaraçoso. E eu tinha 32 anos e imaginava se algum dia alguém me pediria para casar, porque ainda não tinha. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha tido meu primeiro filho com ele. Eu não confiei na minha intuição. Eu também não era cristã e realmente errei. No passado, nós dois reconhecemos que cometemos um grande erro. Meus queridos, se eu tivesse me empenhado naquele casamento, eu não estaria servindo ao Senhor hoje. Havia uma corrente de hostilidade, embora ele dissesse que amava o Senhor. Algo sobre mim. Talvez a minha arrogância, orgulho ou crença em coisas que você não pode ver realmente o deixou furioso. E eu senti isso. Eu senti a mesma coisa no dia em que ele me confrontou. Na verdade, eu estava sentindo isso por alguns dias antes, que havia uma irritação grave lá. E foi uma situação muito parecida e razão pela qual ele partiu no começo. Então, estou compartilhando isso com você, porque muitos de vocês estão ligados ao cônjuge errado. Deus não os colocou juntos. Sua carne, seus medos, sua pobreza, seu desespero os unem. Mas não é Deus. O que Deus uniu, que nenhum homem separe. Isso é o que a Escritura diz. Então, se Deus o trouxe junto com seu cônjuge, como Ezequiel e eu, você não deveria se divorciar. Ezequiel e eu tivemos um teste disso em nosso 8º ano de nosso casamento e quase nos separamos para sempre. Mas Deus nos curou e nossos problemas e nos reunimos sem problemas. Eu não podia imaginar estar sem ele. Eu o amo tanto. Estamos tão unidos como um. Mas, na época, o atrito entre nós, na montanha, naquela época, era horrível e quase perdemos um ao outro. Então, eu estou lhe dizendo tudo isso porque quero que você examine sua consciência e aplique algumas regras ao seu casamento. Havia mentiras ou desinformação envolvidas? Você foi forçado a se casar com uma fonte externa? Você se casou por necessidade, ou por medo, ou porque você ficou grávida? Foi para fugir da pobreza? Foi por medo de ninguém te pedir para se casar? A linha de fundo é:
A única razão pela qual você se casa é porque ambos sabem com certeza que é a vontade perfeita de Deus para você, e Ele os uniu para criar filhos santos e servi-lo. Esse é um jugo igual. Esse é um casamento que Deus uniu. Porque nós tivemos filhos que eram uma mistura de espírito e mentalidade oposta. Nós tínhamos contradição na família. Algumas das crianças são cristãs e algumas não são. Um casamento cristão não produziria tanta contradição, porque foi feito por Deus, e seus filhos estariam mais propensos a ser santos, porque ambos os pais estavam inclinados para a santidade. Senhor, você tem algo que quer acrescentar a isso? Jesus começou. Eu sei o tormento que alguns de vocês estão suportando sobre esta questão. Embora eu odeie o divórcio, eu também odeio um casamento carnal que não pode trazer nada além de corrupção. Eu falei com você muitas vezes que você está em um casamento ilícito, mas por medo de repercussões, você fica casado e a situação só piora. Minhas misericórdias são novas a cada manhã. Eu sei que você cometeu um erro e meu coração está em ajudá-lo a corrigi-lo. Mas, enquanto você permanecer preso à sua carne, eu não posso fazer nada. Por outro lado, se você tiver um bom casamento, mesmo que não seja o que eu tenho para você, eu trarei algo bom com isso. Mas nunca pretendi que você vivesse na repressão e no tormento porque era jovem e tolo. A decisão é sua em escolher isso, queridos. Eu os uni ou sua carne os uniu? Eu sou para você, não contra você. E entenda que, se a sua carne os uniu, seu parceiro nunca será realizado neste casamento também. Então, vá fundo, meu povo. Vá muito, muito fundo e examine seus motivos no casamento. Se não foi do meu querer, o casamento é ilícito e deve ser dissolvido, a menos que você esteja feliz e disposto a cumpri-lo. Essa é a sua escolha. Escolha sabiamente. Lembre-se, minhas misericórdias são novas a cada manhã. E quando você fizer a coisa certa, eu estarei com você. Eu não vou deixar você sem conforto. E aqui está um terreno muito interessante e bem pesquisado para casamento e anulação na Igreja Católica. E eu acho que é muito bíblico e muito completo em seu escopo, tanto quanto os fundamentos para casamento e anulação se vão. E há algumas coisas realmente bem definidas que mostram que o casamento não estava na vontade de Deus, não foi a escolha do Senhor. Primeiro, se você ou seu cônjuge não souberam o que estava acontecendo durante a cerimônia de casamento por causa de insanidade, doença mental ou falta de consciência, tudo bem. Então esses são motivos para a dissolução de um casamento, a dissolução espiritual. Segundo, grave falta de julgamento discricionário sobre os direitos e deveres matrimoniais essenciais. Você ou seu cônjuge foi afetado por algumas circunstâncias graves ou fatores que o tornaram incapaz de julgar ou avaliar a decisão de se casar ou a capacidade de criar um verdadeiro relacionamento conjugal. Terceiro, incapacidade de natureza psíquica para assumir obrigações matrimoniais. Você ou seu cônjuge, no momento do consentimento, foi incapaz de cumprir as obrigações do casamento por causa de um grave distúrbio psicológico ou outra condição. Quarta, ignorância sobre a natureza do casamento. Você ou seu cônjuge não sabiam que o casamento é um relacionamento permanente entre um homem e uma mulher ordenada para a procriação
de filhos ou por meio de alguma cooperação sexual. Quinto, você ou seu cônjuge pretendia casar com um indivíduo específico que não fosse o indivíduo com quem o casamento foi celebrado. E eles dão um exemplo de noivas por correspondência, ou Raquel e Lia na Bíblia. Isso seria motivo de divórcio ou anulação, porque o pai escorregou Lia para a cama em vez de Raquel. Então ele, Jacó, não sabia. Sexto, o erro sobre a qualidade de uma pessoa. Você ou seu cônjuge pretendiam casar com alguém que possuísse ou não possuísse certa qualidade, por exemplo, status social, estado civil, educação, convicção religiosa, ausência de doença ou histórico de prisão. Essa qualidade deve ter sido direta e principalmente pretendida. Então, em outras palavras, casar com alguém que tem um longo histórico e você não sabia nada sobre isso, essas coisas foram ocultas de você, ou alguém com uma doença grave. Ok. Sétimo, você ou seu cônjuge foi intencionalmente enganado sobre a presença ou ausência de uma qualidade no outro. A razão desse engano foi obter consentimento para o casamento. Ok, então, você foi intencionalmente enganado. Oitavo, você ou sua esposa não pretendem contrair matrimônio como a lei da Igreja Católica entende casamento. Pelo contrário, a cerimônia foi observada apenas como um meio de obter algo diferente do próprio casamento. Por exemplo, status legal no país ou para legitimar uma criança. Nono, você ou seu cônjuge se casam com a intenção, explícita ou implicitamente, de negar o direito do outro a atos sexuais abertos à procriação. Décimo, você ou seu cônjuge se casam com a intenção, seja explícita ou implicitamente, de não permanecer fiel. 11º, você ou seu cônjuge se casam com a intenção, explícita ou implicitamente, de não criar um relacionamento permanente, mantendo a opção de se divorciar. 12º, você ou seu cônjuge anexou uma condição futura à sua decisão de se casar. Por exemplo, você completará sua educação, sua renda será em determinado nível, você permanecerá nessa área. Então você ou seu cônjuge disseram que isso tinha que ser cumprido para permanecer casado. Uau, isso é difícil. 13º, você ou seu cônjuge anexou uma condição passada. Portanto, sua decisão de se casar e essa condição não existia. Por exemplo, eu vou casar com você desde que você nunca tenha sido casado antes. Eu vou casar com você desde que você se formou na faculdade. Oh, meu Deus! 14º, você ou seu cônjuge juntaram uma condição presente à sua decisão de se casar e essa condição não existia. Por exemplo, eu me casarei com você desde que você não tenha qualquer dívida. Uau! Oh, amados! Vocês podem imaginar isso? 15º, você ou seu cônjuge se casou por causa de uma força física ou moral externa que você não pode resistir. 16º, você ou seu cônjuge decidiram se casar por causa do medo que era grave e inescapável e foi causado por uma fonte externa. 17º, você ou seu cônjuge se casou acreditando que o casamento não era necessariamente um relacionamento exclusivo. 18º, você ou seu cônjuge se casou acreditando que a lei civil tinha o poder de dissolver o casamento e que o novo casamento era aceitável após o divórcio civil. 19º, você e seu cônjuge se casam acreditando que o casamento não é uma relação religiosa ou sagrada, mas apenas um contrato ou acordo civil. 20º, após o seu casamento civil, você e seu cônjuge participaram de uma cerimônia católica e você ou sua esposa acreditavam que, primeiro, você já era casado. Segundo, a cerimônia católica era apenas uma bênção
E, terceiro, o consentimento dado durante a cerimônia católica não teve efeito real. Ok, bem, eles são muito sérios sobre isso. E eu só queria adicionar no final disso: se você é jovem e ainda não é casado, seja cuidadoso. Você não sabe como será seu cônjuge daqui a 10 anos, mas Deus sabe. Você pode estar feliz agora, pensando que isso é realmente uma coisa boa, mas então as coisas mudam em um relacionamento. E o diabo é muito inteligente em reunir pessoas por necessidade e esconder isso delas. Então, seja muito cuidadoso, queridos, porque as crianças que você tem, se é um casamento dividido e não é um casamento do Senhor, seus filhos não serão santos. E haverá contradição em sua família. É tão importante que ambos os cônjuges amem o Senhor e gerem bons e santos filhos. Ele só está olhando para a sua felicidade. E como uma parte, eu não encontrei meu marido até os 45 anos. E esse era Ezequiel. Então, você não precisa ficar desesperado se tiver 30 e poucos anos. Ainda há tempo. Deus te abençoe, queridos. E quero ter um momento especial para agradecer àqueles que contribuíram para nós. Nós realmente precisávamos de doações. Você realmente nos tirou de um lugar difícil, porque tivemos muitas pessoas vindo até nós que são tão pobres que não podiam comprar lenha. Eles não podem comprar comida. Eles não têm dinheiro para remédios. Existem tantas necessidades diferentes. Mas, principalmente, não conseguimos dar às causas das crianças traficadas. E, recentemente, alguém doou o suficiente para que pudéssemos espalhar um pouco mais. Então, por favor, lembre-se de nós todos os meses, quando chegar a hora, porque estamos apoiando missionários ao redor do mundo. E você pode ir à nossa página de divulgação no site heldwireless.org e mostrar os diferentes grupos que apoiamos. E eu queria adicionar, nós temos um novo canal de música. Parte do que está no Vimeo, na verdade, há muita música no Vimeo, mas o melhor é no SoundCloud. É Claire e Ezequiel Dubois no SoundCloud. E nós temos muitas playlists. E a música é toda categorizada em playlists e álbuns. Então está aí, é grátis. E muito disso é muito contemplativo para preparar o seu coração para estar com o Senhor. Se alguém quiser uma cópia do nosso novo livro sobre cura, por favor, mande-me uma linha e eu vou enviá-lo para você. Lembrando, amados, que esse livro está em inglês e a distribuição aqui no Brasil não é tão viável, a menos que apareça alguém disponível a traduzir o livro para o português. Por favor, entre em contato conosco. Trabalho é o que não falta. O Senhor abençoe, queridos.